Ilíada de Homero, canto 15. Contra-ataque junto aos navios. Deixaram para trás a paliçada e o fosso, na fuga, muitos mortos sob as mãos dos Dânaos. Param beirando os carros, verdes de pavor, domados pelo medo. Zeus acorda sobre o monte Ida, junto de Hera, áureo trono. Ao pôr-se em pé, mirou os tróicos e os aqueus. Uns aturdidos, outros perseguindo perto, acompanhados por Poseidon, os argivos. No plaino vê, rodeado pelos seus, Heitor, privado dos sentidos. Cospe sangue, ofega, prostrado por um Dânao, nada desprezível. A cena abate o pai dos numes e dos homens, que fecha o senho quando mira Hera. Diz: é realmente pérfido o que maquinaste. Tirar do prédio Heitor, levar pavor à tropa. Não sei se dessa trama abominável não hás de colher primeiro o fruto, ver gastada. Não lembras quando, pelos pés, te fiz pender do alto com duas bigornas, presa pelas mãos com algema infrangível de ouro, pendurada no éter em meio às nuvens? Deuses contrariados no Olimpo não puderam te soltar, pois os teria arremessado presos contra o chão, agonizantes. Nem assim meu coração sentia menos dor por Héracles divino, que ao mar estéril atiraste, concebendo o mal, desviando-o à povoada Cos. Com Bóreas ventoso convenceste a intempérie, mas o resgatei de lá, guiando de volta a Argos, terra de corcéis, muito abatido. Cito o episódio para que não mais insistas no engodo, tendo a chance de salvar o amor e o leito em que, longe dos numes, nos unimos e me enganaste. Hera, olhos de toura, gela, e pronuncia a ligeras palavras. Saiba a géia terra e o vasto céu Urano acima, e o fluxo que decai do Estige, a magna jura a mais terrível que há entre os aventurados, e tua cabeça sacra e o leito nupcial, pelo qual não perjuraria nunca, não foi por instâncias minhas que o sacode terra prejudicou Heitor e os troicos, socorrendo os Dânaos, mas seu âmago o impeliu a agir. Sofreu ao vê-los acuados junto aos barcos. Mas poderei instruí-lo a tomar o rumo por onde, nuve escuro, queiras que ele vá. Falou. O pai dos numes e dos homens ri, e respondeu-lhe com palavras revoantes. Ah, Hera, olhe bovina, Augusta, se sentasses pensando como eu penso, como os outros deuses, Poseidon, ainda que defenda outro argumento, concordaria com o que ambos desejamos. Mas se o que arengas for sincero e verdadeiro, dirige-te à estirpe venturosa e chama Íris e Apolo, ínclito flecheiro. Ela irá ao tropel de argivos de armadura brônzea, para dizer ao deus do mar que deixe a guerra e torne a seu palácio. Febo Apolo instigue a pugna Heitor, nele insuflando novo ardor que o leve a esquecer a dor excruciante, tão opressiva a sua mente. Quanto aos danos, nele suscite a fuga, alastrando o pânico, as aves multiremes do pelida Aquiles, que enviará ao campo de batalha Patroclo dileto. Heitor ilustre irá prostrá-lo à lança diante de Troia, após ele matar inúmeros rapazes, entre os quais Sarpedon, meu divino filho. Colérico, o Aquileu então o mata. Desse momento em diante, uma ofensiva sem trégua, desencadearei das naus, até que os Dânaos tomem Troia. Atena ao lado. Não hei de refrear a fúria antes disso, e não aceito que mortal ajude Argivo antes que o anseio do Pelida tenha se cumprido. Como prometi com um sinal de testa a Tétis, quando me abraçou os joelhos rogando que eu honrasse Aquiles, rompe urbis. Hera de braços brancos não desobedece, subindo ao vasto Olimpo das montanhas do Ida. Como o pensar de um homem se projeta, inúmeras paragens tendo percorrido, e em si mesmado reflete sutilmente, estive ali e lá em múltiplas recordações, Hera voou veloz ao íngreme Olimpo, onde adentra o passo do Cronida.
Os deuses, quando a veem, se põem em pé a fim de lhe ofertar a taça. Ela prefere a taça que lhe passa Temis, de bela face, pois tomara a dianteira. Foi quem lhe dirigiu a lígeras palavras. O que te traz aqui? Pareces agitada. Tenho a impressão de que teu par te amedrontou. E disse-lhe em resposta a Hera, braços brancos. Temes, não me perguntes, pois conheces bem seu coração altivo e implacável. Dá início ao festim dos deuses no recinto, e com os outros imortais irás ouvir a duração que nos promete Zeus. Presumo que não há de alegrar um coração sequer, de homens e deuses, ainda que a mesa farta. Falando assim, sentou-se Hera Augusta. Os numes se agastam pelo passo. Ela ri, mas só nos lábios, pois cerrava as sobrancelhas negras para falar no meio dos demais irada. Ingênuo, quem de nós cogite contra Zeus, ou tenha em mente afrontá-lo ou impedi-lo, à força ou com palavra. À margem ele senta despreocupado. Afirma que entre os imortais não há um só que tenha mais poder ou força. Aceite cada qual o mal que lhe remeta. Eu creio já ter ocorrido a ruína de Ares, pois seu filho morreu na pugna o mais amado, que Ares potente afirma ter gerado, Ascálafo. Assim falou, e com a mão Ares golpeou as duas coxas, quando grita entre lamentos. Não me execreis, ó moradores do amplo Olimpo, se me dirijo às naus para vingar meu filho, mesmo se minha moira for, entre cadáveres jazer no sangue e pó, prostrado pelo raio de Zeus. Ordena que terror e medo atrelem os dois cavalos, já vestindo as rútilas armas. E fora ainda maior e mais violenta a cólera e a fúria do Cronida contra os numes, se temendo a consequência para todos, Palas não cruzasse o vestíbulo, deixando o trono para arrancar-lhe o elmo e o broquel do ombro. A lança que empunhara encostou no muro para admoestar então o iracundo Ares. Enlouqueceste? Estás fora de ti? Ouvido é para ouvir. Morre o pudor e o pensamento. Acaso não ouviste o que Hera nos falou? Ela que vem da companhia do Cronida? Ou queres, imergindo em múltiplos reveses, ser obrigada a retornar aqui sofrendo e dividir um dano nada desprezível? Zeus abandonará soberbos troicos, dana-os a fim de fomentar discórdia sobre o Olimpo. Em todos avançando a mão, culpado ou não, modera, eis meu pedido, a fúria por teu filho. Herói mais forte que ele já perdeu a vida, outros hão de perder. É duro preservar a descendência e a prole de todos os homens. Falou e fez sentar no trono ardoroso Ares. Mas Hera chama Apolo e Íris, núncia dos bem-aventurados, fora da morada, aos quais dirige a lígeras palavras. Zeus ordena que desçais ao Ida agora mesmo. Em lá chegando, sem deixar de olhar o Olimpo, Olímpio, fareis o que ele impõe aos dois e aos dois comanda. Concluindo a fala, Hera Augusta volta a se sentar no trono. Voa a dupla sem demora para alcançar o Ida, rico em mananciais, nutriz de feras. Dão com Zeus que sobre o gárgaro estava. A nuvem perfumada o coroava. Estáticos se postam diante do ajunta nuvens. Ao vê-los, Zeus não se enraivece no âmago, pois ambos cumprem logo a ordem da consorte. E a Íris antes proferiu palavras asas. Íris veloz, não sejas pseudo-mensageira, de uma mensagem que destina ao deus Poseidon. Pare de interferir na luta e no conflito, e volte ao mar divino ou ao convívio olímpico. Caso descumpra a ordem e despreze o mando, deve considerar no coração e mente se pode suportar uma investida minha, embora forte. Seu vigor não se compara ao meu, nasci primeiro. E o coração que tem não vai dizer que é tão apavorante quanto o meu. Falou Íris, pés de vendaval, acede e desce a ilha sacra do Ida íngreme. Como da nuvem voa o granizo ou neve gélida quando, prole do éter sopra bóreas, ou veloz, zelosa, Íris mensageira. Acerca-se do abarca terra e então lhe diz: abala a terra, cabelo azul, Zeus porta-égide me enviou com a seguinte ordem: pare de interferir na luta e no conflito,
e torna ao mar divino ou ao convívio olímpico. Caso desprezes o que agora ele comanda, ameaça vir até aqui pessoalmente a fim de te enfrentar. Duvida que escapes de sua mão. Muitíssimo mais forte alega ser e mais velho, e não dirás que o coração que tens é igual ao dele, apavorante a todos. E o Abalaterra, contrariado, respondeu-lhe: quanta arrogância! Embora seja um ser potente, nossa glória é igual. E quer se impor à força. A Cronos, Reia, deu 3 filhos, Zeus, Poseidon e em terceiro Hades, que comanda os ínferos. E cada um dos 3 obteve o seu quinhão, tirada a sorte, coube a mim viver no oceano espúmeo sempre. Hades recebeu a névoa turva, entre as nuvens e o éter Zeus obteve o céu, a terra e o vasto Olimpo, sendo um bem de todos. Sua mente não define minha vida. Sem negar-lhe a força, fique em sua terça parte. Não sou velhaco para me incutir pavor. Melhor será que Zeus reserve seus ataques verbais à prole que ele próprio concebeu, que há de escutar forçosamente o que disser. E respondeu-lhe Íris, pés de vendaval: queres dizer, abraça a terra, coma a azul, que devo transmitir tuas palavras duras ou cederás em algo? A mente nobre cede. Erínia soe a acompanhar os primogênitos. O deus que abala a terra então lhe respondeu: falas de acordo com a moira, Deia Íris. O núncio sábio é merecedor de loas. Mas uma dor horrível me percorre o peito quando um que obteve moira similar à minha ousa me desancar com palavrório irado. Contudo, me submeterei contrariado, mas não calo a ameaça vinda ao coração. Se contra mim, se contra Atena predadora, se contra Hera, Hermes, contra o magno Hefesto, preserve Ílion rochosa, e não desejo mais destruí-la. Nem ao fim encher de glória os danos. Saiba que não irá conter a nossa cólera. Falando assim, deixou o exército aqueu para imergir no mar. E os Dânaos padeceram. O ajunta nuvens, Zeus se volta para Apolo. Procura, caro Febo, Heitor, elmo de bronze, pois o sacudidor da terra abraça a terra, voltou ao mar para evitar a ira íngreme. Outros teriam conhecido a rusga horrível, os numes subterrâneos que acompanham Cronos. Para nós dois foi bem melhor ter evitado enfrentar minha mão, embora contrariado, pois não chegáramos ao fim sem muito suor. Empunha agora a égide franjada, agita-a com força, a fim de amedrontar os chefes dânaos. A ti cabe amparar, flecheiro, Heitor ilustre, nele incutir vigor até que os dânaos todos alcancem, ao fugir, as naus e o Helesponto. Hei de pensar ali que ação e que palavra farão com que respirem novamente os dânaos. Febo não discordou do pai quando desceu do monte Ida, semelhante a um falcão ágil ao gozo de pombas, a ave mais veloz. Dá com o Priamo e o Heitor sentado, o herói divino, que havia recobrado o alento, os companheiros reconhecendo ao seu redor. Já não suava nem ofegava. Zeus desperta sua mente. O Sagitário proferiu ao lado dele: por que te sentas longe dos demais assim, desacorçoado, tão tolhido de vigor? Elmo luzente, Heitor voltou-se esmorecendo. Quem é, senhor divino, que vens me indagar? Ignoras que na popa dos navios argivos Ájax, brado estentório, me feriu no peito com um pedrouço quando eu trucidava os seus, tirando-me da lida? Eu exalava a vida e imaginava divisar os mortos no Hades. E o deus flecheiro retomou a fala: avante, coragem! Zeus te envia um assistente nada desprezível do Ida, a fim de te auxiliar, Apolo, espada de ouro, que protege a ti e a cidadela alcantilada há muito tempo. Instiga teus aurigas numerosos já a manobrarem os corcéis para os navios. Eu me antecipo a fim de liberar a rota para os corcéis e afugentar a tropa argiva. Falando assim, infunde força no pastor de heróis. Como um cavalo de estrebaria escapa a corda e então galopa plaino afora, para banhar-se em pleno rio belo e fluente, e sobranceiro eleva a testa e agita a crina sobre as espáduas, ciente do próprio esplendor, e os ágeis joelhos o conduzem para as éguas, assim Heitor movia os pés e os joelhos rápido, depois de ouvir o deus a instigar aurigas. Como a serva, galheira ou pécora montesa, os cães perseguem com pastores, e o rochedo íngreme e a selva ensombrecida a salvam.
Não era destino deles capturá-la, pois com o alarido surge o leão de bela juba na estrada, e todos correm apesar do ímpeto. Assim os dânaos avançavam agrupados, golpeando com espada e lança bicortante. Mas quando veem Heitor no meio das fileiras, se alarmam, tomba o afã aos pés de cada um. Toante, filho de Andremon, então lhes fala o melhor dos retólios, hábil com a lança e bom no corpo a corpo. Na assembleia poucos o derrotavam quando os moços discursavam. Depois de refletir, Toante arenga assim: me causa espécie o que vislumbro com meus olhos, como se recompôs, não mais sujeito a Quere, Heitor. O coração de cada um de nós tinha a esperança de que Ájax o tivesse prostrado, mas um nume preservou Heitor, que solapou os joelhos de bastante dânaos, e ainda há de fazê-lo, creio. Não se pôs em pé sem que interviesse Zeus rumorejante à frente. Espero que aceites o que sugiro. Façamos que o exército retorne às naus enquanto nós, primazes no tropel, aqui ficamos, pois talvez no embate, lança a lança, o refuguemos. Ao enorme contingente, seu coração, mesmo agressivo, há de tremer. Assim falou e convenceu a todos. Ájax postou-se, o Magno Idomeneu, Teucro, Meríon e Meges, ícone de Ares. Convocaram os ases para se posicionarem contra Heitor e os teucros. Os demais na retaguarda rumavam para as naus argivas. O tropel troiano irrompe encabeçado por Heitor a passos largos. Febo Apolo vinha atrás, os ombros sob a nuvem, manuseando o tétrico pavê circunfranjado, útilo, que o artífice Hefesto concedeu a Zeus para o pavor humano. Brande-o com as mãos, guiando o exército. Na expectativa, argivos se aglomeram. Sobe o grito agudo de inimigos, surda em flechas dos arcos. Muitas lanças, de mãos arrojadas, encravam-se nos corpos de guerreiros moços, e muitas, antes de explorar a pele branca, fincam no chão, ansiando perfurar a carne. Apolo sustentava a égide imóvel, enquanto os dardos voam e as pessoas tombam. Mas quando, aos olhos dos aqueus de ágeis corcéis, abrande e emite um mega urlo, enfeitiça o coração e do vigor voraz se esquecem. Tal qual a grei de bois ou grande reis de ovelhas no âmago da noite negra, duas feras aturdem e dispersam, seu pastor se ausenta. Os aqueus alquebrados fogem, pois Apolo impunha medo, gloriando Heitor e os Troas. Herói matava herói e a turba dispersava-se. Heitor trucida Estíquio e Arcesilau, Egêmone Beócio de armadura brônzea, o primeiro, enquanto o outro acompanhara Menesteu. Enéas tira a vida de Medonte e Iaso, prole bastarda do divino Oileu e irmão de Ájax, Medonte. Há muito tempo ele vivia no exílio em Filace por ter massacrado o irmão de sua madrasta, Eriopida, esposa de Oileu. Iaso encabeçava atenienses tido por filho do bucólida Estéfilo. Polites, Mecisteu e Équio foram feridos adiante por Polidamante. Clônio é morto por Agenor. No ombro atrás, Paris vulnera Deíopo entre os sócios, quase. O bronze fura-o. Eram espoliados do armamento e os dânaos se precipitam entre estacas pelo fosso, dispersos, comprimindo-se para escalar o muro. Heitor, aos brados, dirigiu-se aos troicos. Para os navios, deixai de lado o espólio rubro. Caso eu encontre alguém longe das naus, algures, há de perder a vida sem que irmão e irmã possam cuidar de transportar o corpo às chamas, que os cães devorarão na entrada da cidade. Falando assim, fustiga os ginetes, fila a fila, exortando os teucros, que ecoavam sem exceção os seus clamores na manobra dos carros impetuosos. Febo à frente abate fácil, com pés a elevação do fosso fundo e dentro o faz ruir. Erige ponte longa e larga, quanto uma lança arremessada por homem vigoroso alcance a outra margem. A falange por ela avança. Febo à frente, com o broquel glorioso, rui o muro aqueu, sem se cansar, como a criança à beira-mar erige com areia seu castelo e o põe abaixo com os pés e as mãos por brincadeira. Foi como Sagitário dizimaste o empenho imenso dos aqueus.
impondo-lhes a fuga. Perto das naus, os Dânaos param em recíproca exortação, alçando as mãos na direção dos deuses, cada qual em delongadas súplicas. O gerênio Nestor, principalmente, esteio Aqueu, implora, erguendo as mãos ao céu de estrelas. Zeus Pai, sem Argos rica em grãos, um dia alguém, queimando coxas pingues de ovelhum e boi, rogou pelo retorno, e acenando, anuíste, recorda Olímpio, e afasta para longe o fim. Impede que os troianos vençam os aqueus. Assim rogou e Zeus ressoa fortemente ao escutar a prece do ancião Nelida. Ao tron do porta-égide, os troas investem com ímpeto maior, lembrados da querela. Onda gigante do vastíssimo oceano quebra no casco de uma nau, quando a impele o vendaval feroz que a infla enormemente. Assim os troas escalam, vozeando o muro, e investem os corcéis nas popas, onde lutam corpo a corpo, bigume a lança à mão, dos carros uns, dos navios escuros outros, se arrojando. Com longos fustes disponíveis nos navios, para o conflito ao mar, as pontas bronze envoltas. Enquanto aqueus e teucros lutam ao redor do muro, longe das embarcações, na tenda do agradável Eurípilo, restava Patroclo, reconfortando-o com palavras. Espargia na chaga amarga o fármaco reparador. Mas quando percebeu os troas sobre o muro e o grito de pavor argivo, pôs-se então a lamentar, golpeando as coxas com as duas mãos espalmadas. Proferiu em meio às lágrimas: embora necessites, não mais poderei ficar, pois noto a escalada do conflito. Um escudeiro ocupe-se de ti, que vou exortar o Aquileu a combater. Quem sabe consiga sensibilizar seu coração, se um nume ajude. É bom o que aconselha o amigo. Assim falando, os pés o levam. Os aqueus aguardam firmes a investida dos troianos, mas não podiam, embora em número menor, afastá-los das naus. Tampouco os troas podiam romper as filas e invadir navios e tendas. Como prumo nivela a prancha de uma nau, nas mãos do mestre artífice, conhecedor de toda a ciência, por inspiração de Atena, a rixa e a rusga entre as partes se equilibra, inúmeros rodeando inúmeros navios. Numa disputa pela mesma embarcação, Heitor afronta Ájax, sem poder contudo dali expulsá-lo, a fim de incendiar o barco. Nem Ájax o refuga, pois um deus o instiga. No peito de Cáletor, prole do herói Clítio, que transportava o fogo para o incêndio, acerta a lança. A tocha escapa de sua mão, prostrado. Ao ver o primo esboroar no pó diante da nave negra, Heitor, erguendo a voz, dirige-se aos lícios e troianos. Expoentes lícios, dardânios e troianos, bons no corpo a corpo. Não recueis agora que a refrega aperta, o corpo de Cáletor resgatai, ou dana-os, e arrancam a armadura, tomba junto aos barcos. Falou e atira o pique cintilante em Ájax, mas fere em seu lugar uma astorida Licófron, Citéreo, escudeiro de Ájax. E vivia com ele desde o assassinato em Citera de um homem. Sobre a orelha o bronze atinge o crânio, ao lado de Ájax. De cabeça para baixo da popa cai no pó. Os joelhos esmorecem. Ájax estremeceu, voltando-se ao irmão. Meu caro Teucro, foi-se um companheiro fiel, que veio de Citera nos acompanhar. Nós o prezávamos no passo como a um pai. Morreu nas mãos de Heitor meganimoso. As flechas já ágeis fatais que Apolo te doou e o arco, onde é que estão? Assim que o ouve, põe-se ao lado, arco flexível e carcaz, trazendo as mãos, cheio de flechas. Muitos dardos arrojou nos troicos. Fere Cleito, filho de Pisenor, caro a Polidamante, o filho de Pantou, que manuseava a brida. Atinha-se a manobra por onde mais tumultuavam as falanges, satisfazendo Heitor e os troas. De improviso o revés o colheu, salvá-lo era impossível. Por trás o dardo lacrimal fura a garganta, tomba do carro e os cavalos num recuo coiceiam o veículo vazio. Ao vê-lo, Polidamante corre à frente dos cavalos, que entrega para Astino, filho de Protáono, recomendando muito que os tivesse sob a vista enquanto torna as filas dianteiras. Teucro prepara outro dardo contra Heitor, elmo de bronze.
Um golpe contra o coração que avança evitaria a rixa pelas naus. Mas a mente aguçada do Cronida o nota, guardiã de Heitor, e Teucro frustra-se da glória, no arco notável, rompe o nervo bem torcido quando atirava, e a flecha desviou bronze pesada, e o arco escapou de sua mão. Teucro gelou quando falou a seu irmão. Um deus frustrou o nosso plano de batalha, ao arrancar de minha mão o arco, roto o cordame recém-torcido, que eu prendera esta manhã a fim de disparar os dardos. E Ájax Magno Telamônio respondeu-lhe: Deixa o feixe de flechas onde está, meu caro. Esquece o arco, um deus desdenha os danos, tudo revira. Brande a lança longa, escudo no ombro, incute ardor nos ossos. Vai, enfrenta os troicos que se conquistam os navios de escalmos belos, terão trabalho. Concentremo-nos no afã. Assim falou, e Teucro pôs na tenda o arco, ajustando nos ombros o pavês de 4 couros. O elmo de crineira equina leva à testa. Ondula na cimeira a pena tétrica, aferra a lança bronze fulminante e move-se a fim de se postar ao lado de Ájax. Flecha sem rumo quando Heitor as vê, das mãos de Teucro, conclama os brados lícios e troianos. Troicos lícios, dardâneos ótimos no corpo a corpo. Sede homens, caros, relembrando a força ardente em meio às naus bojudas. Vi com estes olhos Zeus disparar o dardo de um herói notável. É fácil. Vi com estes olhos Zeus dispersar o dardo de um herói notável. É fácil discernir a força do Cronida, quando concede a alguém a glória insuperável. Quando a reluz e não deseja auxiliá-lo, como se dá ao debilitar agora os danos nos ajudando. Aos barcos, já! Quem, vulnerado, venha se deparar com o final da sina, morra. Morrer ao defender a pátria não é indecoroso, mas a esposa, os filhos que hão de vir, o lar, os bens, a tudo se preserva, quando os aqueus naveguem de retorno à pátria. Assim falando, excita o coração de todos. Ájax, por outro lado, grita aos companheiros: Vergonha, aqueus! Arquemos com a morte ou sobrevida, afastando a agrura das embarcações. Imaginais tornar a pé ao próprio lar, se Heitor elmo luzente conquistar os barcos? Não escutais a tropa aguerrida atenta a Heitor, que manda incendiar as naus escuras? Não a convida para a dança, mas a luta. Sou incapaz de conceber plano melhor. Partimos para cima deles com vigor. Melhor morrer de uma vez ou se salvar, do que se consumir na rixa lentamente. À beira nau, nas mãos de quem tem menos força. Falando assim, incita em cada um coragem. Heitor matou Esquédio, rei dos Fócios, filho de Perimedes. Ájax prostrou Laodamante, hegemone de peões, Antenóride esplêndido. Polidamante fere Oto, herói silênio, amigo do Filida, rei de Epeios Magnos. Meges, ao vê-los, o ataca, mas Polidamante salta de lado e Meges erra o golpe. Apolo não quer que o filho de Pantou morra antes. Por isso acerta Cresmo bem no peito. Ao tombo, Troa. Meges arranca do ombro o armamento. Mas Dólope, lanceiro hábil, o atacou, filho fortíssimo de Lampo, cujo avô era o ardoroso Laomedonte, famosíssimo. No pavês do Filida finca o fuste, bem no meio, mas o salvam os plastrões de sua couraça. Que Fileu trouxera um dia de Éfira, longe do córrego Seleento, donde um hóspede seu, basileu de heróis, a fim de que portasse contra os antagonistas na batalha. Eufete. Do corpo de seu filho afasta agora a morte. Meges atira a lança pontiaguda no alto do capacete brônzeo de crineira equina, truncando a crista que no chão se esvai inteira, nova na poeira, mutilando sua púrpura. Alimentando a esperança de vitória, o ilustre Menelau desponta em sua ajuda e, sem ser visto, fere Dólope atrás do ombro. A ponta furiosa cruza o peito e corre à frente. Então esboroou de Borco. A dupla precipita-se para arrancar as armas brônzeas da espádua. Heitor convoca os irmãos e os demais. Repreende inicialmente Melanipo, um pastor outrora em Percote, de bois cambaleantes quando havia paz. Mas quando as naus recurvas dos aqueus chegaram, foi para Ilion. Destacava-se entre os teucros no lar de Príamo,
que o tratava como um filho. Heitor lhe dirigiu palavras de censura. Seremos, Melanipo, mandriões? O primo morreu e não se abala o coração no peito? Não vês como já correm sobre suas armas? Mas vem, não é possível combater os Danaus de longe. Ou os eliminamos, ou a íngreme Ilion será destruída, os moradores mortos. Falando assim, avança e o herói divino o segue. O gigantesco Ajax exortou os Danaus. Sede homens caros, mais pudor no coração. Conduza-nos à pugna o pudor recíproco, pois se há pudor, a maioria sobrevive, mas a fama definha e a força quando há fuga. Falou e quem ardia por se defender lançou sua fala ao coração. Muralha brônzea cercam as naus, mas Zeus revigorava os troicos. E Menelau, brado estentório, incita Antíloco. Não há ninguém mais moço entre os argivos, não há pés mais ágeis do que os teus. Não tens rival, nada te freie diante deles, arrebata-os. Falou retrocedendo após espicaçá-lo, que avança enristando a lança rutilante, mirando ao redor. Os teucros fogem diante do herói alanceador. Seu tiro não fracassa, mas o hiperanimoso Melanipo, ávido na rixa, fere perto do mamilo. Rui, estrondeando, e a treva encobriu-lhe os olhos. Antíloco saltou igual mastim no cervo, ferido roja-se, que em fuga do covil o caçador vulnera e baqueia as juntas. Sobre ti, Melanipo, assim saltou Antíloco Belaz. Queria as armas, mas Heitor percebe, e em sua direção correu em meio à turba. Embora um as na lide, Antíloco não fica, mas treme como a fera que causou o mal, matando o cão ou o boieiro junto aos bois. Em fuga antes que a massa de homens a circunde. Assim tremeu Nestórida quando Heitor e os troicos lançam dardos lúgubres. Urravam. Parou e se virou quando alcançou os seus. Leões carnivorazes, proas atacaram as naus, cumprindo assim o plano do Cronida, que neles despertava ardor imenso. A mente argiva entorpecia sem prestígio. O ímpeto concede aos troicos glória ao Priamo Heitor, até que as naves côncavas arremessassem o fogo indômito e o rogo atroz de Tétis fosse cumprido. E Zeus sagaz espera ver o brilho dos navios em chama com os olhos. Então da esquadra o contra-ataque iria se impor aos Troas, glória sendo um apanágio dânao. Assim planeja e impele contra as naus bojudas o Priâmida Heitor, que em si trazia ardor, e enfurecia como Ares porta-lança, ou como flama na espessura da montanha. A boca espuma, os olhos relampejam, sob as sobrancelhas que amedrontam, o elmo vibra assustadoramente ao redor das têmporas de Heitor. O próprio Zeus o auxiliava do éter. Heróis havia muitos, mas a ele só honrava e gloriava. Breve a sua sina, pois contra ele Palas move já a moira fatal, que o Aquileu há de lhe impor a força. Queria romper as filas dos heróis por onde a seu olhar mais adensasse, com melhores armas, mas não a devassava, embora ávido. Pois resistiam como torre espessa ou íngreme, rochedo enorme à beira do oceano cinza, que barra a senda rápida do vento ecoante e a onda grávida que nele regurgita. Assim os dânaos não arredam pé, resistem, mas ele irrompe, fogo lampejante aqui e ali na massa, e a abate como onda no barco, turva que o vento sob a nuvem nutre e a escuma o oculta, e o sopro hórrido do vento muge na vela. E ao temor a mente dos marujos treme, não os conduz por muito pouco à morte. Assim o coração dos dânaos dilacera-se. Mas como o leão voraz ataca a reza enorme de vacas que passeam no paú imenso, e o pastor entre elas desconhece como lutar para evitar que morra a grei cornífera, movimentando-se à frente, atrás, à frente, e salta o leão no meio e enfim devora a vaca, enquanto as outras escapolem, os aqueus fugiam prodigiosamente sob Zeus. E Heitor, que mata um micênio, Perifete, filho de Cópreo, que o ilustre Euristeu mandava como núncio até a potência de Heracles. De um pai extremamente vil nasceu um filho que a todos excelia com os pés, com punhos, somente o colocava entre os micênios máximos, motivo pelo qual tanto gloriou Heitor.
Ao se virar, tropeça no beiral do escudo que soía susper até os pés, bloqueando dardos. No choque, cai de costas e o elmo soa terrivelmente ao tombo, circundando as têmporas. Heitor logo percebe-se postando ao lado, finca no peito a lança e entre os sócios mata-o. Sofrendo, não puderam amparar o amigo, pelo temor que lhes infunde Heitor divino. Chegam as naus, circundam as que tinham sido puxadas para a terra inicialmente. Os dânaos se veem forçados a recuar atrás dos barcos. Não mais no campo o exército se apinha junto das tendas. O pudor os doma e o pavor. Quando se entregam-se à exortação. Nestor Gerênio, sobretudo o guardião Aqueu, evoca os pais ao censurá-los todos. Amigos, sede homens, alojai pudor no coração pelos demais. Esposas, bens, filhos e pais, de todos devereis lembrar, sejam eles vivos ou já falecidos. Por eles venho aqui a todos suplicar, eretos, sem tremer, mandai o medo às favas. Falando assim, desperta a fúria em cada um. Dos olhos, Palas, dissipou a nuvem turva divina, e a luz se difundiu por todo lado até os navios, até o conflito homicida. E Heitor vislumbra voz ecoante, e os companheiros e os que fora da lide à retaguarda estavam, e os que lutavam junto dos navios velozes. Mas não apraz ao coração do magno Ájax que os dânaos estivessem onde estavam. Logo avança, cruza as plataformas dos navios, nas mãos um fuste enorme usado em guerras náuticas. De pouco mais de 20 cúbitos, sustido pelas cavilhas. Hábil cavaleiro escolhe 4 cavalos da manada e então dispara a planície adentro e chega a uma cidade enorme por rua frequentada, e muitos o admiram, homens, mulheres, e ele, sem titubear, saltando entre os corcéis, não cessam seu galope. Assim, entre os conveses, Ájax move os passos largos, fazendo a voz ecoar acima no éter. Assustadoramente grita e incita os danos a defenderem naus e tendas. Nem Heitor ficou entre os troianos de couraças sólidas, mas como águia fulva, voa contra o peixe de pássaros que bicam ao redor de um rio, gansos ou grous ou cisnes de pescoços longos, assim contra um navio de proa azul, Heitor se precipita à frente. Zeus com mão enorme o impele, instigando a massa a ir com ele. A dura pugna reacende junto às naves. Dirias tratar-se de incansáveis, de indômitos, digladiando-se na guerra tal o afã. E ruminavam estes pensamentos. Dânaos que não conseguissem fugir, que morreriam enquanto o coração dos troicos esperava pôr fogo nos navios e massacrar aqueus. Postados frente a frente, assim eles pensavam. Heitor resvala à popa de uma nau cingrante, ágil, marinha e bela, que Protesilau o trouxera, sem que o transportasse em sua volta. Matavam-se ao redor de sua embarcação, troianos e aqueus no corpo a corpo. Não esperavam ao longe o ímpeto da flecha ou lança, mas eretos perto, um coração apenas. Com segure afiada ou acha lutam, com longa espada ou com a lança bicortante. Muitos punhais de empunhadeira negra, belos, das mãos caíam pelo chão ou das espáduas de heróis. O sangue embebia a terra negra. Heitor aferra-se à popa e não a solta. Agarrado à plustre, ia incitando os troicos. Trazei o fogo e encorajai-vos mutuamente, pois Zeus nos dá um dia que os demais compensa. Tomar as naus que aqui aportam contra os numes, impondo tantas dores. Culpa dos anciãos nefastos que impediam que eu lutasse a popa, retendo sempre atrás o exército. Mas se naquele tempo Zeus turvava nossa mente, é ele quem agora nos exorta e anima. Falou, em maioria atacam os argivos, Ájax não mais suporta, sob essa raivada e retrocede um pouco, já prevendo a morte até um banco epitopés. Deixa o convés. Atento, estático, afasta com o fuste os teucros dos navios e o fogo que portassem. E sempre com seu grito de pavor conclama os dânaos. Servidores de Ares, sede homens, caros heróis, não esqueçais o ardor do afã. Acaso imaginamos que há atrás reforços ou muro
que preserve todos os soldados? Não há por perto uma cidade torreada para nos defendermos, com o povo ao lado. Estamos na planície dos troianos bélicos, na praia junto ao mar, e não em nossa pátria, nas mãos à luz, não é com mel que se disputa. Falou, e vibra furioso a lança aguda. Os teucros que se aproximassem com o fogo ardente dos navios, mandados por Heitor, Ájax os recebia a golpe da hastea enorme. 12 prostrou bem perto das embarcações. Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero, e estamos no canto 15 da Ilíada, contra-ataque junto aos navios. Então nós temos aqui a continuação do grande dia de batalha. Zeus acorda, né, depois de ter sido ludibriado por Hera, e lava a cara de Hera, né? Eu já te castiguei certa vez quando você, no ciclo de Heracles, jogou o Heracles bem longe. Eu coloquei você de cabeça para baixo, amarrada em 2 bigornas. Ninguém pôde socorrer. Você está aprontando de novo, Hera. Ela jura por tudo quanto é mais santo que não aprontou nada. E então Zeus fala: ó, você vai lá para o Olimpo e vai conversar com a Íris e o Apolo. Você vai mandá-los vir aqui no Ida, Monte Ida, onde eu estou. E aí então Íris e Apolo vão até Zeus, e Zeus envia Íris para falar para Poseidon sair do campo de batalha, parar de ajudar os gregos. E para Apolo, para reanimar Heitor, que ele vê Heitor ferido, né? Você vai animar Heitor. E aí o Heitor se anima mesmo e quase põe fogo aqui nos navios, né? Os gregos estão desesperados. É o Ájax que enfrenta aqui junto com alguns outros, porque Ulisses está ferido, Agamemnon está ferido, Diomedes está ferido. Então o Ájax é que enfrenta esse pessoal aqui nos navios. Este canto traz também uma longa presença dos deuses, conversando ou lá no Olimpo, ou aqui com Zeus, né, interferindo nos destinos da guerra. E nós temos tudo isso mostrado aqui neste canto. Depois que tem essa parte dos deuses, aí o Heitor, reanimado, vai avançando assim com os troianos, quase mesmo assim esmagando, né, os gregos junto dos navios. O herói matava herói e a turba dispersava-se. E Apolo está ali lutando com eles, olha, com os troianos. Febo Apolo vinha atrás, os ombros sob a nuvem, manuseando o tétrico pavês, circunfranjado, rútilo que o artífice Hefesto concedeu a Zeus para o pavor humano. Brândio com as mãos guiando o exército. Então, imagina, claro que os gregos vão perder, né? Então, Zeus aí está ajudando os troianos e o Apolo está lá no meio dessa fubazeira, né? O que o Febo Apolo faz? Ele cria uma ponte para atravessar o fosso, abate um pedaço do muro e o pessoal dos troianos aí atravessam o muro e vão para perto dos navios, e é um desespero total. O Nestor começa a gritar para Zeus, pedir socorro, né? Os gregos perdem vantagem nessa batalha com o avanço dos troianos, e aí nós encontramos o Patroclo, que num dos cantos lá para trás estava cuidando do Eurípilo, que era um médico, né? Lembram disso? O Eurípilo e o médico Macau foram feridos, e o Patroclo estava lá na tenda do Eurípilo. Patroclo também entendia de medicina, né? Patroclo fala: ó, gente, eu não sei não, hein? Eu vou atrás do Aquiles, porque o negócio tá feio pro lado dos gregos. Já é uma deixa do que vai acontecer com o Patroclo no canto 16, né? Nós estamos no canto 15. A saga de Patroclo, né? E depois nós temos aí a matança, né? Um matando troiano, matando grego, grego matando troiano, e o Teucro, que era um ótimo lanceiro, flecheiro, tenta acertar Heitor, Zeus estraga o arco do Teucro. Aí Teucro fala: ah, já que esse negócio tá feio pro nosso lado, tem um deus ajudando Heitor. E aí temos a luta feia mesmo, né? O Heitor já sobe nos navios, o Ajax pega um pedaço de pau lá, um negócio, uma arma, e tenta de todas as maneiras derrubar Heitor, e o negócio fica feio, né? Então sangue embebia a terra negra, e Heitor tá ali em cima de um navio já,
dizendo: trazei o fogo e encorajai-vos mutuamente, pois Deus nos dá um dia que os demais compensa, né? Tomar as naus que aqui aportam contra os numes, impondo tantas dores. Então os deuses sabem do final da guerra, né, vendo essa luta entre gregos e troianos, e esse fubá todo não passa aí de um palco, né? Um teatro de diversão para os deuses, vendo os gregos apavorados, vendo os troianos invadindo os barcos, né? E vendo também o destino pender ora para um lado, ora para outro. Ora os gregos têm vantagem, ora os troianos. A roda do destino continua. Os troianos avançam então com o fogo para incendiar os navios. Olha, os teucros que se aproximassem com o fogo ardente dos navios, mandados por Heitor, Ájax os recebia a golpe da hastea enorme. 12 prostrou perto das embarcações. O Ájax está fazendo de tudo para que esses troianos não queimem os navios. Ele fala: como nós vamos voltar, gente? Para Grécia? Vamos a pé? Vamos atravessar o mar Egeu a pé, né? Olha que interessante. Estamos na planície dos troianos bélicos, diz o Ájax, na praia junto ao mar, e não em nossa pátria, nas mãos à luz. Não é com o mel que se disputa. Nós estamos aí lutando. Olha que imagem bonita, né? O canto encerra aqui novamente, como outros cantos para trás aí, num clima de cliffhanger, de tensão e desespero, né? Suspense, com os gregos prevendo aí um fim terrível. Canto 16 da Ilíada de Homero. Maravilhoso. Um abraço e até mais.